Olá, mais um SV Talks e hoje eu tenho uma convidada que é uma grande amiga. É muito gostoso quando a gente tem a oportunidade de conversar com as nossas amigas, né? Amigas que estão aí no mercado corporativo, estão se transformando empresas e transformando pessoas. Antes da gente começar, eu quero te convidar. Vamos inscrever no canal, acionar o sininho, senão você vai perder todas essas conversas inspiradoras, onde o nosso principal objetivo é te conectar pela vulnerabilidade. Aqui a gente abre o coração, a gente conta as nossas dores para você se conectar conosco. E eu vou chamar a minha amiga Bia Nóbrega, porque ela vai se apresentar e eu tenho certeza que esse podcast vai ser uma aula. Bia, Sara, muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre estar com você. Te conheci de um jeito incrivelmente amoroso, né? Nós juntas, voluntárias no Pernas de Aluguel, compartilhando a mesma cadeira de roda, e levando a Bia, né? Chamar a Bia com a gente. Então foi maravilhoso. É um prazer também estar aqui com você, essa audiência maravilhosa que você tem de conexões pela vulnerabilidade, de conexões pela emoção, de conexões pela verdade. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. obrigada a você, Bia. Bia, conta para as pessoas quem você é e por que eu trouxe você aqui, né? Essa mulher incrível, gente, formação, tá entre os 100 maiores RHs inspiradores. Conta isso aí. Ai, então, bem, sou Beatriz Cara Nóbrega, mais conhecida como Bia Nóbrega. Eu, de fato, tenho como propósito desenvolver pessoas e empresas, né, para que elas coloquem, desenvolvam todo o potencial ilimitado que possuem e deixem o seu legado nesse mundo. Assim como eu, desta forma, estarei deixando o meu legado, né? Então, como eu, nos últimos anos em especial, junto à carreira executiva, eu já fui, há 10 anos, eu já fui tendo o meu lado B, que eu chamava, né? Então, o lado a carreira executiva, majoritariamente em recursos humanos. Nos últimos 4 anos e meio da carreira executiva exclusiva, eu acabei somando experiência do cliente, governança, por um período a parte de compras, de facilities, outras várias áreas, né? Até jurídico, tive um pedacinho do tempo e etc. Em paralelo, eu fui sempre desenvolvendo o lado B. Sempre não, desde 2014, graças a Márcia Serevinces, que você conheceu no Desfrutarcast, foi minha primeira coach, e nós nos tornamos amigas posteriormente, e graças a ela, eu iniciei uma carreira paralela à vida executiva, fora do horário comercial, coaching, depois mentoring, palestras, muito conteúdo, né? Então, eu sempre gostei muito de compartilhar conhecimento e, claro, amo estudar, né? Então, acho que é por isso, né, que eu acabei sendo considerada influenciadora, porque é muito conhecimento que eu adquiro e compartilho, porque conhecimento guardado não serve de nada. Tem que ser colocado em prática e, principalmente, tem que ser compartilhado. E é por isso que eu estou aqui. Vamos compartilhar conhecimento, trocar ideias e todo mundo crescer junto. Vamos compartilhar conhecimentos. Eu vou contar para vocês uma curiosidade da Bia, que eu acho que ela não sabe que eu sei, mas a Que Bia medo. tem jeitos muito diferentes de estudar. E ela estuda, ouvindo cursos, ela faz muitos cursos online e tudo mais, e ela tem uma relação de estudo e aspirador de pó. Conta, Bia. Estudo e aspirador de pó. O que a Márcia te Você contou? uma vez você me contou, eu vi um post seu, que você ouvia as aulas limpando a casa, passando aspirador de pó, lavando uma louça, arrumando uma cama, entendeu? Mas é que o aspirador de pó, graças a Deus, já está um pouquinho de lado. Mas arrumar a cama, cozinhar e lavar louça realmente está junto com os estudos, é verdade. A forma que, inclusive, recentemente, a minha amiga psiquiatra precisava cumprir um curso online e eu falei, amiga, vou te dar a dica, coloque o curso na velocidade 1,5,
porque a gente é acelerada, vai arrumar a cama, vai lavar a louça, vai principalmente cozinhar. Principalmente cozinhar, tá? Então, minhas pizzas de sábado à noite, a cada 15 dias, porque não é toda semana que tem pizza, não. A cada 15 dias eu faço a massa ouvindo o curso. Enquanto a massa está assando, eu sento, volto nas principais partes, faço as anotações, depois continuo no recheio. Enquanto está lá acabando a pizza, volto às anotações. E foi assim que eu ensinei ela, e ela conseguiu concluir o curso no prazo previsto e com aprovada em todas as provas, tá? Então, não vai ficar brincando, não. Ah, a Bia não prestou atenção. A Bia prestou atenção, sim. Tem que voltar, fazer anotação, mas enquanto o forno ou o fogo está dando conta ali da criação culinária. Então, o aspirador de pó já ficou mais para trás, tá? Porque é muito barulho, então agora realmente arrumar a cama, lavar a louça, que para mim é uma terapia, e cozinhar. É, mas o post que eu li dela, a gente falava do aspirador de pó. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a Bia, ela desenvolveu técnicas, porque quando a gente está ouvindo o curso online, você pode ouvir mais de uma vez, essa é a vantagem, né? Quando você está na sala de aula, o professor falou, falou, acabou. Aí pede para repetir, às vezes você fica meio sei lá, com alguma cerimônia de pedir para repetir, a Bia não faz isso. Ela assiste os cursos mais de uma vez, então ela assimila o conteúdo geral e depois ela senta para tomar nota das particularidades. Quando eu li esse post dela, eu aprendi demais e passei a usar a técnica da Bia. Então eu aprendi com ela, e é por isso que eu marquei, porque eu tenho certeza que ela vai falar, mas como que ela lembra desse post que foi em 1900 e bolinha? Porque se vocês forem procurar no Instagram dela, deve estar lá embaixo. O que a Bia tem, fez um ensinamento muito grande para mim, é sobre essa questão do profissional do futuro, long life learning. O conhecimento está se multiplicando, as novidades aparecem todo dia e a gente precisa ficar atualizado. Eu queria que você falasse um pouco disso, Bia. Qual é o executivo de hoje? Né? O que se espera desse profissional que está aí buscando o mercado, que está no mercado? O que é notado? Qual que é o diferencial? Se eu quiser me diferenciar. Então, o ser humano, mais do que nunca, tem que dar vazão ao que é muito específico nosso: a criatividade, o relacionamento, a conexão humana, ou seja, questões socioemocionais majoritariamente. Então, precisamos estar, sim, também adquirindo conhecimento, estando, claro, antenado com tudo que está acontecendo, principalmente sabendo utilizar as inteligências, né, que estão sendo desenvolvidas, as tecnologias, para que a gente possa ganhar mais tempo, ganhar mais qualidade de vida e assim poder nos relacionarmos com outras pessoas, nos conectarmos, né, de verdade com as outras pessoas, ouvirmos, mais do que ouvir, porque ouvir todo mundo ouve, escutar, ou seja, ouvir com atenção, né, receber esse conteúdo, trabalhar este conteúdo para que a gente possa ampliar nossa visão. Porque o que você, Sara, vê é diferente do que eu vejo. Então, precisamos conversar para que a gente complemente as visões e forme uma visão mais ampla de um mesmo objeto, de uma mesma situação, de uma mesma condição que a gente está compartilhando, né? Então, realmente, em qualquer estágio da sua vida profissional, em qualquer estágio que você atue, é importante você estar continuamente buscando mais conhecimento, mais relacionamento, mais ampliação de ideias. E aí tem uma outra característica que eu gostaria que você também trouxesse do profissional. Eu sou de uma época e partido bom era funcionário do Banco do Brasil, concursado, ia entrar no banco, trabalhar no banco a vida inteira, se aposentar com salário integral, e aí era o partidaço do pedaço ali, né? Hoje não tem mais isso, a gente sabe que a concorrência é diferente, o mercado está aí, só que a relação que a gente tem com a empresa também não é tão longeva, né? E isso pode mudar a qualquer tempo. Como que o profissional pode se preparar para pensar naquilo que ele está fazendo, no que ele vai fazer, de forma que ele não tenha a sua subsistência 100% atrelada ao trabalho que ele exerce? Nós brasileiros, apenas nos últimos anos, começamos a desenvolver de fato educação financeira.
Então, acho que tem dois aspectos aqui importantes. Um é a educação financeira, né, que nós, acredito eu, de 10 anos para cá, a gente começou a trabalhar isso desde da educação básica, né, mas que falta, então, para 5 gerações, né? Das 5 gerações que estão aí, 3 delas não têm educação financeira. E aí o que acontece? Acreditava-se, então, que ia trabalhar numa empresa, numa carreira razoavelmente estável, que ia ter, então, por uns X anos, uma renda e que depois viveria da aposentadoria. Triste ilusão. Hoje teremos várias carreiras, nós trabalharemos muito mais anos, né? Mas em várias carreiras, em várias empresas, e a educação financeira, nós deveríamos, eu fiz, né? Felizmente, eu tive educação. Na verdade, eu trabalhei em banco 15 anos, meu marido a vida inteira trabalhou em banco, ele é gestor de fundos, então, educação financeira é um tema que nos é muito importante. Então, a gente, desde o primeiro salário, eu conheço meu marido desde os 15 anos, né? É atípico isso. Desde o nosso primeiro salário, a gente não só pagava os impostos corretamente, como nós pagávamos o nosso imposto para a independência financeira, que a gente chama de IIF, Imposto para a Independência Financeira. Então, desde o primeiro salário, nós dois pagamos nosso imposto e hoje temos, finalmente, a condição de não demandar, embora a gente tenha receita, né? A gente, então, tem receita passiva para a nossa vida futura. Do ponto de vista da entrada, né? Devemos hoje, todas as gerações, pensar que realmente a nossa vida é muito mais longeva, né? E nós passaremos, sim, se quisermos, por diferentes carreiras e carreira, gente, é caminho, tá? Carreira, a tradução originária é caminho. Nós teremos vários caminhos, vários caminhos profissionais, se quisermos, e com certeza teremos várias empresas, várias formas de trabalhar diferentes, várias formas de contrato diferentes, porque realmente hoje a flexibilidade, os modelos estão avançando, né? Então hoje qualquer profissional, inclusive as esferas públicas, já começam a ter outros modelos de trabalho, cada vez mais modelos de trabalho, né? O concurso é ainda uma possibilidade, mas cada vez menor e com cada vez menos benefícios. Por quê? Porque, inclusive, a meritocracia é uma prática importantíssima em qualquer tipo de organização. Governamental, não governamental, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, porque todo mundo, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, tem que ter resultado. E devemos reconhecer as pessoas que entregam mais resultado, as pessoas que entregam dentro do prazo, com qualidade esperada, no mínimo, né? Então, de fato, qualquer profissional deve sim pensar que você está numa carreira, num caminho possível, de vários caminhos possíveis. Agora, a primeira coisa sempre, em qualquer esfera da vida, é autoconhecimento, né? E você, Sara, né, sabe muito bem disso e fala muito bem sobre isso. A gente precisa se autoconhecer, a gente precisa saber o que é importante para nós, né? Então, a partir do trabalho de autoconhecimento, no qual eu sei o que é importante para mim, eu vou saber que caminhos são interessantes para mim, o que eu vou aprender em cada um desses caminhos, o que eu vou receber em troca da minha entrega em cada um desses caminhos, e quais desses caminhos em cada etapa da vida mais me interessa. Então, tem momentos da vida, né, que nós já passamos, em que era importante formar o patrimônio, no qual era importante, sim, trabalhar muito, ganhar muito, se pudesse ter hora extra, ótimo, vou fazer, se desse novos projetos, novos desafios, a gente abraçava o mundo, né? Porque, de fato, a gente estava ali formando o patrimônio. A partir de um momento da carreira em que você busca outro tipo de valor, são outras escolhas que você faz, né? E chega um momento como o nosso, em que você fala, agora eu quero mais liberdade, menos exclusividade, mais contribuição, com mais organizações, com mais pessoas. E aí o caminho é outro também, né? Não é dentro da organização que eu vou contribuir, eu tenho uma contribuição limitada,
aquela organização, aquele ecossistema. Quando eu quero contribuir com amplamente, né, e o mundo não é limite para a Saara, né? Então, quando não existe fronteira geográfica que seja limite, então, assim, como é que eu posso, então, contribuir com o mundo, ainda na Terra, por enquanto, mas como é que eu posso contribuir com o planeta Terra de forma mais ampla, né? Só que isso sempre parte do autoconhecimento, o que é importante para cada um. E não devíamos julgar se o tamanho do desafio que a pessoa deseja, não devemos julgar o melhor modelo de contrato para cada um. Sim, existe várias possibilidades. O que é importante é você se conectar com a possibilidade que melhor atende à sua necessidade individual. Mas eu não sei se eu respondi. Respondi, Sara? Respondeu, mas você me deu 2 ganchos aqui e eu vou para os 2 ganchos. O primeiro, vamos falar de autoconhecimento. Você precisa de autoconhecimento para tudo, né, porque como é o líder sem autoconhecimento? O líder sem autoconhecimento é um líder inseguro que acaba, e eu já fui, minha primeira gestão foi a pior, eu fui gestora das minhas ex-pares, todas mais velhas que eu, todas mais experientes que eu, e foi horrível, porque eu fui totalmente para o comando e controle, porque eu não me conhecia neste papel, eu não me via neste papel, e eu fui para, dentro da minha insegurança, como é que eu criei o modelo de gestão? Comando e controle daquele pior modelo, em que queria ler e-mail, que queria reescrever e-mail, que queria revisar tudo, que queria opinar em tudo, né? E pessoas mais maduras, inclusive, pessoas mais experientes que eu, o que não fazia o mínimo sentido, né? Então, de fato, o líder que não se conhece, ele faz mal não só a si, como faz mal ao seu time e, consequentemente, não entrega resultado. Entrega um clima ruim, entrega ambiente, né? Então entrega um ambiente de trabalho muito ruim, entrega adoecimento psíquico e eventualmente isso se torna em adoecimento físico e entrega resultados aquém do que poderia entregar. Por isso que o autoconhecimento ele tem que vir, e hoje é trabalhado na grade curricular do ensino básico, tem que vir desde a infância. Então, hoje, gestão de emoções é uma temática que se trabalha desde a infância, coisas que também as nossas gerações, né, não tiveram. Sequer a gente sabe nomear sentimentos, com muita dificuldade a gente sabe nomear as emoções, muito também alegria e tristeza, que é o básico, né? E a gente acha que tudo é derivada, né? Então, assim, de fato, a gente tem muito que aprender. Felizmente, hoje a gente trabalha gestão de emoções, a gente trabalha autoconhecimento, a gente trabalha isso já mais desde a infância. Agora tem um gap aí geracional, né? Pelo menos 2 das gerações que estão no mercado não têm essa formação. Então, nos últimos 10 anos que eu conheci comunicação não violenta, tem gente conhecendo agora. Tem gente conhecendo comunicação não violenta agora. Eu conheci há 10 anos e já tinha gente que conhecia. Né? Ela é anterior a isso. Então, de fato, a gente tem muito ainda a evoluir nesse sentido, mas nunca é tarde para começar. E se você não embarcou nessa, aqui está o convite. Porque se você não sabe, não se conhece, não saberá devidamente onde quer chegar, e claro, o caminho é bem Alice, né? Qualquer caminho vai servir. Se você não souber quem é e onde se quer chegar. E, de fato, quando a gente não sabe quem a gente não sabe onde quer chegar. E aí, a gente estava falando da evolução do profissional, e você falando que as pessoas vão ter mais de uma profissão, né. Eu costumo sempre cobrar dos profissionais na minha mentoria, e até das minhas amigas, as pessoas que me pedem alguma orientação profissional, e eu sempre pergunto assim: "Onde estão os seus ovinhos? Você já começou a espalhar os seus ovinhos? Você já começou a construir habilidades fora do ambiente organizacional?" Porque as empresas hoje, elas começam a
reduzir o quadro de executivos. Os quadros eles estão cada vez menores, né? Então, as empresas ágeis, as pessoas falam que os grupos de trabalho têm que ser do tamanho de uma pizza. Então, quer dizer, se eu tenho uma pizza, é o suficiente para alimentar um grupo de trabalho, porque aí esse grupo vai ser ágil. Né? Se esse grupo começa a crescer muito, ele perde agilidade. E com isso, os cargos de gestão estão se reduzindo. Uhum. Um dia isso vai mudar na sua vida que está ouvindo aqui esse podcast. Se você é executivo e você acredita que essa vida é para sempre, eu digo que não é, e a Bia também, com a experiência dela, vai dizer que não é. Né? E a Uhum. minha pergunta para a Bia é: Bia, quando a gente começa a espalhar os ovinhos? Quando a gente começa a ter mais de uma cesta? E você, como RH, né, o quanto que espalhar esses ovinhos não compromete a sua imagem profissional perante a empresa? Excelente pergunta. Primeira coisa, né? Enquanto a gente ainda, vamos pegar aqui o pote da SOA. Deixa eu esvaziar um pouquinho o pote. Esse aqui é da SOA Educação, esse pote de reflexões. São 365 reflexões, tá? Então, a gente, ao longo da carreira, a gente vai enchendo o potinho com a nossa experiência. Né? A gente é capaz de aprender muito o tempo todo. A gente vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quando a gente já está com um potinho bem cheinho, que é no nível executivo normalmente, né? Para aquelas pessoas que não vão na carreira em Y, né? Ali no nível do consultor, no nível do mestre, tem várias nomenclaturas. O que vai acontecendo? Vai começando a transbordar o potinho, né? A gente tem muito mais experiência do que o necessário para aquela organização. E a gente fica muito caro. E mais do que isso, as organizações, por N motivos, vão abrindo mão dessas pessoas que estão cheias de conhecimento, porque elas realmente se tornam caras. E por N motivos, várias metodologias e tudo mais, nesta hora em que você já está com muito conhecimento e você já está transbordando da sua empresa, na verdade, não é nessa hora só que você tem que começar o plano B, não. Você tem que começar antes, né? Não é nessa hora que você vai começar. Nessa hora você já vai estar fora. Então, a questão é, quando é hora da gente, de fato, começar a transbordar, literalmente, para fora desta posição executiva? Quando você percebe que você já está ficando grande demais para aquela cadeira. E dentro daquela organização não tem uma cadeira maior para você. Ou se tem uma cadeira maior, ela não te interessa. Então, neste momento, de preferência, quando você começar a perceber os primeiros sinais, é importante você já começar a construir o seu plano B, e se não, e se quer até o C ou até o D. E aí o que acontece nessa hora? Poxa, mas e como é que a empresa vai ver isso? Depende. Empresas inteligentes, empresas modernas, mais do que modernas, empresas contemporâneas, veem de forma muito positiva os seus executivos transbordando para o mercado. Transbordando via palestras, transbordando via mentoria, transbordando via painéis, transbordando via aulas, via conteúdo no LinkedIn, via podcast, via... Então, as empresas mais contemporâneas, as empresas que estão antenadas com o futuro, que acreditam, né, que realmente o que se tem de maior valor é a humanidade, é a real humanização, é o conhecimento humano, essas empresas liberam, permitem que os executivos comecem a transbordar para fora, porque isso reverte positivamente para dentro, seja como marca empregadora, muito como marca empregadora, porque eles falam assim, poxa, a pessoa, a executiva tal da empresa Y está aqui, está ali, está contribuindo, é top voice, é isso, é aquilo, blá, blá, blá. Então, a empresa ganha muito valor de marca empregadora, ganha, no caso do LinkedIn, por exemplo, né, normalmente é mais de 10 vezes o engajamento, a distribuição na pessoa física do que na jurídica. Então, o executivo ter posicionamento, se compartilhar conhecimento no LinkedIn é muito mais rico do que a empresa. Não que a empresa não deva fazer, tá? Então, é ganha-ganha. Só que muitas empresas ainda não têm esse olhar. Então, de fato, aí você tem que medir até onde você também deve permanecer nessa empresa. Porque muitas vezes você começa a ter
o lado B, que eu chamava, né, no meu caso, e o lado B começa a ganhar uma proporção que você fala, putz, está valendo mais A ou B, né? E às vezes vale já ir para o B, às vezes vale ter uma linha, uma empresa mais que seja mais aberta, né? Para você ainda vivenciar a carreira executiva em paralelo ao lado a uma carreira, né, de desenvolvimento, uma carreira de docência, uma outra carreira, então, uma pessoa, por exemplo, de produtos que vai caminhar para tecnologia, uma pessoa de tecnologia que vai caminhar para produtos e assim por diante, né? No meu caso, desde 2014, eu fui fazendo fora do horário comercial. Mentoria, fui fazendo palestra, fui dando aula, né? Então, à noite ou final de semana. E na época, o que eu fiz? Eu negociei com a minha família que aquilo era importante para mim e que tudo que eu gerasse de receita fora do horário comercial, 50% era doado para o Hospital do Câncer Infantil. Então, a minha família super compreendeu, porque no fundo, o que era não remunerado já era de impacto social, e o que era remunerado era 50% compartilhado com uma causa que todos acreditavam, né? O tratamento do câncer infantil. Então, foi muito legal. Muito legal. E era muito legal porque as minhas mentoradas, eu atendia muita mulher, ainda atendo mais mulher que homem na mentoria individual, elas pagavam 50%, inclusive, elas doavam diretamente, né? E depois pagavam a minha parte. Então, assim, é algo que foi muito legal, né? Então, eu fui desenvolvendo realmente o meu plano B em paralelo lá fora do horário comercial. Mas, por exemplo, LinkedIn, né? Eu comecei a ganhar muita visibilidade no LinkedIn durante a pandemia. E o que aconteceu? Começou a incomodar a organização, né? E aí eu tive que dar uma bela desacelerada. Por quê? Porque, concorda, eu postava às 8 da manhã. Eu ficava mais ou menos ativa até às 9 da manhã e à noite, se desse tempo, eu voltava para algum comentário, etc. Né? O que aconteceu? Só que o LinkedIn, durante o dia, as pessoas estão comentando, as pessoas estão compartilhando. E qual que é a sensação de quem olha de fora? Que eu estou o Você tempo está no todo LinkedIn o no dia LinkedIn. inteiro. E eu não estava. Ainda que eu fosse de RH e às vezes eu tivesse que entrar para olhar um candidato, eu até ficava com medo de olhar durante o dia, porque eu falava, meu Deus, vão achar que eu vivo no LinkedIn mesmo. Porque a percepção é essa. E lidar com percepção é muito complicado, porque as pessoas, uma vez que elas percebem algo, é difícil ela se distanciar para questionar se ela percebeu corretamente. Mas já acabou essa fase. Agora eu não sou mais exclusiva de ninguém, só do meu marido. Conta isso. Profissionalmente eu não sou mais de uma única empresa. Então conta isso, como que é essa transição? Porque aí os profissionais começam a espalhar as cestas e a gente tem aí algumas oportunidades de mercado. E você saiu para uma oportunidade bem interessante, onde hoje você não é mais de uma única empresa, mas você continua trabalhando para as empresas. Como que Sim, funciona isso? O que que é essa nova atividade? Porque existe para todos os cargos de C-level, existe essa oportunidade. E você está sim, vivenciando essa oportunidade no RH. exatamente. Então, eu nem conhecia esse modelo. Em 2016, eu chamava de RH por dia. Então, eu vendia dia, eu vendi, na época, em 2016, entre a Pernambucanas e a Inmetrics, eu tive um período ali. E nesse período, eu dividia minha semana entre atendimento de coaching e mentoring e RH por dia. Né? Na época, um dia da minha semana eu estava alocada em uma empresa, tá? Eu chamava de RH por dia. E hoje, depois que eu saí da organização e falei, realmente eu quero ficar fora, por sorte, acho que sorte mesmo, né? Um ex-executivo do Itaú soube que eu estava disponível e me ofereceu, acho que eu tinha 15 dias depois das férias e já comecei. E aí eu falei, agora vou nesse modelo, porque é o modelo do futuro. Qual que é o modelo do futuro? Que lá fora, todos os headhunters têm verticais de executivos as a service. Vertical. Já é uma unidade de negócio, não alocação, mas contratação de executivos as a service. No Brasil ainda, só conheço uma empresa de headhunting, um headhunter que está fazendo isso no momento,
tá? Os outros ainda não estão, os outros dizem que lá fora tem, mas aqui no Brasil ainda não tem esta demanda, mas nós estamos gerando essa demanda. Então, eu faço parte da comunidade OpenTal, Christopher Toya é um dos fundadores, e o que basicamente a gente faz? Nós agregamos valor às organizações de quaisquer tamanhos. Organizações que não teriam condições e nem têm demanda de um executivo do nosso porte full-time. É muito caro um executivo full-time e muitas empresas não precisam de executivo full-time. Mas a experiência de um executivo, uma grande experiência de um executivo de mercado faz muita diferença para todas as empresas. E se torna acessível esse modelo. Por quê? Porque eu não aloco horas, eu não aloco dias, o que eu entrego é valor agregado. Né? Então, vamos pegar aqui o exemplo de RH. Como que eu entro numa empresa? Eu entro pelo diagnóstico, às vezes de cultura, às vezes de gestão, às vezes de clima, às vezes tudo isso junto. Então, eu faço um diagnóstico, entendo o que de fato é preciso e, se tem RH, eu assumo a gestão desse time e passo a supervisionar esse time e entregar o que tem que entregar. Mas não estarei lá todos os dias, não estarei lá necessariamente tempo recorrente, dias fixos, nada disso. O que eu tenho são entregas de valor planejadas ao longo do período. E esse modelo vai servir enquanto ele for necessário. Né? Então, enquanto a empresa tiver um porte, uma necessidade que uma executiva, isso que é gostoso, eu sou executiva, só que eu não sou executiva exclusiva. E isso é muito legal, porque, coincidentemente ou não, as empresas que eu estou trabalhando, os negócios estão se complementando. O que eu aprendo num, eu consigo aplicar no outro e vice-versa, né? Então, é um modelo diferente, que a gente chama de Open Talent, no qual o que nós agregamos é valor. O que nós entregamos é estratégia, quando precisa de estratégia, tática, quando precisa de tática, operação não. Dependendo do tamanho da empresa, eu até entro na operação, se for necessário, mas porque, de fato, é algo muito pontual. Mas, em organizações maiores, nesse modelo de Open Talent, de fato, eu assumo a gestão de um time, faço a gestão desse time e esse time vai entregar. O que é de nível estratégico, eu vou entregar, tático operacional, eles irão entregar sob minha gestão. Só que eu não tenho exclusividade, eu não estou full-time, eu tenho tempo livre, tenho liberdade de agenda, né? Porque de fato não é sobre horas. Isso que é maravilhoso. Não é sobre horas, é sobre valor agregado. E esse modelo é possível desde o nível especialista, especialmente em áreas como tecnologia, produtos, marketing. Desde o nível especialista tem pessoas fazendo isso. Em RH só conheço o primeiro nível, só conheço estratégico, não conheço pessoas do nível tático fazendo. Mas em outras áreas, dentro do Open Talent dessa comunidade, nós temos vários especialistas de marketing, de tecnologia e de produtos. E isso virou também uma oportunidade de trabalho, né, porque, por exemplo, hoje as empresas, por causa de compliance, as assistentes não podem mais atender às questões pessoais dos executivos. Então, surgiu aí um mercado para assistentes virtuais. Sim, Depois e está grande, esse mercado está crescendo. super grande. Eu tenho uma assistente virtual há muito tempo, e ela já tem vários clientes, e de fato, assim, faz todo sentido. Isso permite. Ela tem 4 filhos, ela faz faculdade, e tudo isso é possível, gerenciar 4 filhos, a faculdade e atender 4, acho que 4 clientes que ela atende. E ela está gerando renda, está dando conta de tudo. Então, assim, bem lembrado, Sara, bem lembrado. Aí a gente tem os profissionais de marketing hoje que atendem os profissionais liberais, porque a gente precisa de gente para olhar nas nossas redes, para olhar o nosso conteúdo, para nos apoiar na produção de conteúdo, e esses profissionais de marketing também estão ali, criando seus pequenos negócios para atender. Tem muito mercado para você começar a espalhar os ovos, né? E eu acho que a gente vive um momento que a relação não é mais com a empresa, a relação de trabalho é com você, com as suas escolhas, onde você quer estar, qual é o seu propósito e qual é a contribuição que você quer deixar para o mundo, né. Exatamente.
inclusive você, né, estando comigo no DesfrutarCast, a gente falou de auto-performance, lembra que eu falei? Que auto-performance é o Uhum. segredo da alta performance. E onde está baseado a auto-performance? No autoconhecimento. E o que ela nos leva? Ela nos leva a saber o que é importante para a gente. Porque se eu executo, se eu entrego para o mundo o que é importante para mim, sem dúvida vai ser com alta performance, porque é importante para mim. Então, quando a gente sabe o que é importante para nós, nós fazemos as nossas escolhas de forma consciente, as portas se abrem, a gente entrega com alta performance, com alta qualidade, com prazos adequados. Então, é ganha, ganha, ganha que eu falo, né? Não é só ganha, ganha, é ganha, ganha, ganha. Porque ganha você, ganha a empresa que está recebendo a sua entrega e ganha os clientes dessa empresa, com certeza. E aí tem uma coisa, as pessoas falam assim: "Mas como que eu construo isso?", né. E nada disso cai do céu, e a gente começou aqui o episódio, a Bia contou como a gente se conheceu. 2 voluntárias fazendo um trabalho voluntário no Pernas de Aluguel, nós 2 corremos e a gente estava conduzindo a cadeira de roda de uma pessoa com dificuldade de locomoção. Lá a gente fala cruzar a linha de chegada em dobro, no nosso caso foi em triplo, porque nós somos 3 cruzando a linha de chegada ao mesmo tempo. E isso a gente trouxe para a nossa história. A gente está falando de alguma coisa que aconteceu em 2019, por aí, né, 2019, 2020. E até hoje, a Bia é uma conexão importante para mim e eu sou uma conexão importante para a Bia. Isso se chama network. E aí, vamos falar dessa importância dessa palavrinha? E as pessoas têm medo dessa palavrinha, né? Porque acham que é difícil fazer e acham que é sobre pedir, né? E na verdade é muito fácil fazer porque não é sobre pedir. É sobre se conectar, é sobre se doar, é sobre se entregar, é sobre contribuir, ponto. E que naturalmente reverbera positivamente como retorno, mas como retorno natural. Né? Então, o network nada mais é do que você se conectar com outras pessoas. Ponto. E você se conecta em todos os lugares. Na época do carnaval, esse ano, inclusive, eu fiz um post. Carnaval é uma oportunidade de networking. É uma oportunidade. Qualquer lugar que você estiver, é uma oportunidade de você conhecer pessoas. Portanto, é uma oportunidade de networking. A Márcia, minha primeira coach que virou minha amiga, era minha vizinha. Nós conversávamos no elevador e no playground enquanto as crianças brincavam. Algum dia eu falei para ela que tinha feito uma formação em coaching lá 6 anos antes. E ela guardou isso na cabeça dela. Um dia no elevador ela falou: "Você não pode me atender?" Eu: "Hã? Você não pode me atender?" E naquele momento eu falei: "Posso, mas nem quero te cobrar", porque ela era minha. Eu tinha 6 anos de formação e eu não tinha atuado profissionalmente. E ela deu um baita resultado, ela já me conectou com várias clientes e aí começou. E aí cliente indica, cliente indica, cliente indica, cliente e o negócio vai crescendo, né? Já tive clientes em outros estados, em outros países, tudo por indicação, tudo por networking. Então, de fato, networking nada mais é do que você se conectar com pessoas onde você estiver, a qualquer dia, a qualquer horário, em qualquer local. É sobre você contribuir com as suas ideias, é sobre você trocar ideias, é sobre você construir relações e relações construídas na base genuína de uma relação de troca, naturalmente decorre em troca, né? A resultante desta relação é troca, é ganha-ganha. Então, hoje mesmo, hoje vou encontrar vários embaixadores do Corporate Games. O Corporate Games é a segunda edição no Brasil. É uma Olimpíada corporativa que existe em 38 países, se não me engano, e vai ser a segunda edição no Brasil. E é maravilhoso, porque já conheço praticamente todos os embaixadores de outras conexões. E aí a gente vai se conectando de várias formas. E sem dúvida, tenho certeza que de hoje vai sair novas oportunidades. Então, não tenha medo, desmistifique essa palavra que parece complexa, mas nada mais é do que conexões, né? São rede de conexões, que sim, não importa de onde ela começou, no nosso caso começou literalmente na rua, correndo, né? A nossa conexão.
E não importa onde ela vai começar, mas sem dúvida ela pode te levar para lugares inimaginados, né? Então, a Sara, do Pernas de Aluguel, né? Eu fui conhecer o trabalho que elas fazem no WCFO, o WCFO eu conectei com o IVG, ela e a Edna já estão fazendo coisas maravilhosas, que vocês vão saber, né? E assim vai indo. E aí ela também já trouxe coisas maravilhosas para dentro do IVG. O IVG é o Instituto Vassalo Goldoni, a gente tem o maior programa de mentoria voluntária para mulheres do Brasil e de países de língua portuguesa. Então, gente, é uma coisa que, assim, não existe fronteiras. De fato, por isso, né? Porque, de fato, você acaba com fronteiras através das conexões. As pessoas me perguntam assim: "Eu não sei fazer network". E eu sempre falo do caminho mais simples que eu enxergo para você fazer network. Eu falo assim: "Você faz algum trabalho voluntariado? Então vai voluntariar. Seja Verdade. voluntário em alguma coisa, porque ali você vai encontrar pessoas que têm um propósito único, e é o seu primeiro espaço de network, porque você não está pedindo, você está doando, e quando você está doando, você está conhecendo outras pessoas". Não só você vai construir uma relação nova, você vai ampliar seu network no trabalho voluntário, como também você vai se desenvolver. Trabalho voluntário desenvolve habilidades socioemocionais, desenvolve habilidades técnicas, desenvolve conexões, aumenta seu networking e contribui com a sociedade. Por que você não fez ainda? Quem não faz, né? Muito. A Sara, Eu hoje voluntario mais de 50% do meu tempo, e é que uma legal. questão de propósito, e isso é muito feliz. Mas aí, eu queria falar o seguinte: nós passamos aqui pela carreira do executivo, nós passamos pelo aprendizado constante, né, então long life learning, estudar sempre tudo que está aparecendo de novo. Depois nós falamos do autoconhecimento, depois nós falamos de você multiplicar o seu valor ofertando o seu trabalho para mais de uma organização, ou para você ofertar o seu trabalho para ações diferenciadas, seja em organização e outras ações, distribuindo os seus ovinhos, né, e falamos de network. O que mais que falta a gente falar da carreira do executivo? Demos uma aula aqui, Bia, você arrasou. Estou aqui pensando o que falta falar. A gente falou também, né, o quanto é importante o autoconhecimento, né? Então, voltar, começa tudo ali dentro e a gente falou de tudo que vai para fora, né? Estou aqui pensando, eu não sei o que faltou, não. Talvez acho que falta uma coisinha, vai, extrapolando. A questão do cuidado da saúde integral, né? O quanto é importante qualquer profissional, de qualquer nível, estar muito atento. Eu digo porque hoje eu vivi isso. Hoje eu fui tomar soro eu estou fazendo um tratamento para reposição de ferro, né? E aí eu estava saindo e uma colaboradora do local surtou. E aí tiveram que chamar a psiquiatra, ela entrou em crise. E o quanto é importante a gente perceber os sinais de que algo não está bem, né? E tá tudo bem não tá bem. A gente só precisa saber que não tá bem e pedir ajuda, né? Antes de entrar em crise, de preferência, né? Mas claro, se entrou em crise, sair pedir correndo emergencialmente ajuda. Mas acho que isso é uma coisa importante, né? Ainda tem executivos e profissionais escorregando nesse ponto. Ainda tem, tá? Então, existem ainda pessoas não ouvindo os sinais que seu corpo está dando, que seu coração está dando, que sua mente está dando, não ouvindo sinais de isolamento, de necessidade de isolamento, ou de um isolamento estranho, que não é comum. Sinais de que algo não está legal. E a gente precisa ouvir esses sinais. Não pode abafá-los. A gente tem que ouvir e fazer algo com eles antes que se torne realmente um estopim, né? E isso ainda tem pessoas que ainda não estão ouvindo, né? E mais do que isso, se você é colega de alguém que não está, você percebe que a pessoa não está se ouvindo, perguntar se a pessoa precisa de ajuda, né? Porque às vezes é o olhar de fora que a pessoa fala, opa, vou procurar ajuda, né? Então acho que talvez isso,
Muito bem. Bom, Bia, a gente está chegando aqui no final do nosso episódio. Eu quero te agradecer muito. Vou te dar um espacinho aí para você deixar suas últimas palavras, mas antes eu queria falar com você. Se você assistiu esse episódio até agora e você não sabe por onde começar, a Bia e eu fazemos trabalhos incríveis de mentoria. E nós temos muito sucesso com profissionais que estavam sem saber por onde começar, por onde se desenvolver, ou até carregando aí uma síndrome de impostor ou de impostora. Então, se liga nos nossos contatos e vem conversar com a gente, porque a gente consegue te ajudar. Cada uma na sua área, com a sua expertise, com metodologias diferentes, mas a gente consegue te apoiar nessa transformação. Ah, e outra coisa, se inscreve no canal, porque o próximo episódio a gente não sabe do que vai ser, mas tenho certeza que também vai te ajudar. Bia, despede do pessoal para a gente, por favor. Claro, Sara, muito obrigada a você, mais uma vez, muito obrigada a você que está nos assistindo. Sem dúvida, se você chegou até aqui, é porque você quer se desenvolver, você quer crescer, você quer alçar novos voos. E tudo isso é possível. A gente precisa primeiro acreditar e se mover nesse sentido. E você está fazendo isso. Parabéns. Muito obrigada pela oportunidade.